Sofia não é sua filha, Mariana, nunca foi. Essas palavras escritas à mão em papel amarelado fizeram meu mundo desabar em questão de segundos. Encontrei aquelas cartas no sótão da casa da minha sogra, 3 dias depois do funeral dela. Eram correspondências íntimas entre meu marido Eduardo e Helena Carvalho, minha melhor amiga da faculdade que havia desaparecido há 15 anos. As cartas revelavam não apenas um caso extramarital, mas uma conspiração diabólica. Minha própria sogra havia orquestrado o sequestro da minha vida. Por 18 anos, vivi uma mentira. Por 18 anos, criei como minha a filha da mulher que eu acreditava ter perdido para sempre. Por 18 anos, fui medicada com ansiolíticos para me manter dócil, enquanto eles construíam uma farsa sobre o assassinato da minha melhor amiga. Mas Eduardo cometeu um erro fatal ao subestimar quem eu realmente era antes de me transformar em uma boneca submissa. Naquela noite, liguei para o único advogado em quem ainda podia confiar. O que meu marido não sabia era que Helena havia deixado muito mais do que cartas para trás. Sofia não é sua filha, Mariana. Nunca foi. Ainda posso sentir o cheiro de mofo do sótão da casa da minha sogra quando leio essas palavras escritas à mão em papel amarelado. Minha respiração falha. Meus joelhos cedem. E preciso me apoiar na parede de tijolo vermelho para não desmaiar. Se você já se perguntou o que acontece quando descobrimos que nossa vida inteira foi construída sobre uma mentira assassina, saiba que é como se todos os ossos do nosso corpo se quebrassem de uma vez só. Sou Mariana Santos, tenho 42 anos e até 3 dias atrás acreditava viver o casamento perfeito. Professora de literatura em uma das escolas mais conceituadas da Zona Oeste de São Paulo, mãe de 2 adolescentes lindos, esposa de um respeitado advogado corporativo. Nossa casa no Morumbi era o cenário de jantares elegantes e conversas intelectuais. Eu era a mulher que todas as outras invejavam na reunião de pais. Mas Eduardo não sabia o que estava por vir. Ele não imaginava que, ao morrer, sua mãe deixaria pistas de um segredo tão terrível que destruiria completamente a farsa que eles haviam construído por quase 2 décadas. Aquela carta mudou tudo. E quando você descobrir o que encontrei no restante daquela caixa escondida, vai entender por que meu marido e minha sogra subestimaram completamente o poder de uma mulher traída que finalmente desperta de um sono envenenado. Conheci Eduardo na Faculdade de Letras da USP, em 1999. Eu tinha 21 anos e sonhava em ser escritora, enquanto ele cursava Direito na São Francisco. Helena Carvalho era minha melhor amiga desde o primeiro semestre, uma morena alta de sorriso contagiante e inteligência afiada como lâmina. Éramos inseparáveis. Dividíamos apartamento na Vila Madalena e nossos sonhos de conquistar São Paulo. Eduardo me cortejou por meses. Flores todos os dias, poesias grudadas no meu caderno, convites para peças de teatro no centro da cidade. Era charmoso, ambicioso e vinha de uma família tradicional dos Jardins. Dona Helena, sua mãe, era viúva de um desembargador e controlava cada aspecto da vida do filho com mão de ferro. Desde nosso primeiro encontro em um café da Augusta, ela deixou claro que eu não era exatamente o que esperava para Eduardo. Professora é uma profissão muito humilde, não é, querida? Dizia sempre, com aquele sorriso falso que eu aprenderia a odiar. Suas unhas compridas e vermelhas tamborilavam na mesa de mogno da sala de estar, enquanto me estudava como se fosse um inseto sob microscópio. Helena Carvalho, minha amiga, não gostava de Eduardo. Tem alguma coisa estranha nele, Mari. E aquela sogra... Jesus! Parece uma bruxa de conto de fadas. Ela revirava os olhos sempre que eu mencionava meu namorado. Mas eu estava apaixonada pela primeira vez na vida. E amor jovem é cego e surdo para conselhos sensatos. Casei-me aos 24 anos em uma cerimônia grandiosa na Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Helena foi minha madrinha, linda em seu vestido azul marinho, mas notei como evitava ficar perto de Eduardo durante a festa no Clube Paineiras. Na lua de mel em Búzios, ela me ligava todos os dias preocupada. Você está bem, Mari? Parece diferente. E eu estava diferente. Dona Helena havia começado sua sutil campanha de controle. Mariana, querida,
Que tal deixar eu escolher a decoração da casa? Tenho muito mais experiência. Mariana, amor, não acha que está na hora de pensar em ter filhos ao invés de ficar escrevendo essas histórias? Mariana, minha filha, tome este chazinho para relaxar. Você anda tão nervosa. O chazinho, o maldito chazinho de camomila com erva doce que Dona Helena preparava religiosamente todas as tardes. É tradição da família, querida. Minha avó sempre dizia que acalma os nervos das mulheres. Eu bebia sem questionar, sentindo uma sonolência estranha, uma névoa mental que me fazia concordar com tudo. Lucas nasceu 2 anos depois do casamento. Um bebê lindo, de olhos escuros como os do pai. Helena Carvalho veio visitá-lo no hospital sírio-libanês. Trouxe flores e lágrimas nos olhos. Ele é perfeito, Mari. Você vai ser uma mãe incrível. Foi uma das últimas vezes que a vi. Alguns meses depois, ela começou a faltar nossos almoços de domingo. Dizia que estava trabalhando muito na editora onde havia conseguido emprego. Suas ligações ficaram espaçadas. Quando eu tentava visitá-la, nunca estava em casa. Eduardo dizia que ela provavelmente estava envolvida com algum homem e não queria apresentar para nós. Então, quando Lucas completou 1 ano, Helena simplesmente desapareceu. Deve ter se mudado para o Rio, amor. Você sabe como ela é aventureira? Dizia Eduardo, afagando meus cabelos enquanto eu chorava pela perda da minha melhor amiga. Dona Helena preparava chás ainda mais fortes. É normal sentir-se abandonada, querida. As pessoas mudam, seguem caminhos diferentes. Tome, isto vai ajudar você a esquecer. 2 anos depois, engravidei novamente. Dessa vez, a gestação foi complicada. Sangramento no 5º mês. Repouso absoluto. Remédios para evitar aborto. Dona Helena não saía do meu lado, cuidando de mim com zelo excessivo. Vamos fazer tudo certinho desta vez, Mariana. Você precisa seguir exatamente o que o médico mandou. Dr. Silveira era ginecologista da família há décadas. Um homem sisudo, de bigode grisalho, que falava pouco e medicava muito. Sua esposa tem tendência à depressão pós-parto, Eduardo. Vou receitar uns ansiolíticos para manter o equilíbrio. Mais remédios, sempre mais remédios. No 8º mês, acordei no hospital com dores terríveis. Perdemos o bebê, Mariana, disse Dr. Silveira segurando minha mão. Foi uma complicação súbita. Fizemos uma cesariana de emergência, mas não conseguimos salvá-lo. Chorei por semanas. Eduardo e Dona Helena se revezavam cuidando de mim, me dando remédios para dormir, para não pensar, para não sentir. 3 meses depois, Dr. Silveira apareceu em nossa casa com uma proposta surpreendente. Conheci uma jovem que engravidou e não pode ficar com a criança. Uma menina linda, recém-nascida. Seria uma oportunidade de vocês terem a filha que tanto queriam. Sofia chegou em nossas vidas como um presente dos céus. Pequenina, de cabelos castanhos e olhos amendoados, ela encheu o vazio deixado pela perda. Eduardo se apaixonou instantaneamente. Dona Helena dizia que ela era a cara da família Santos. Eu, ainda sob efeito dos medicamentos, me entreguei completamente ao amor maternal. Os anos seguintes passaram numa rotina confortável. Eduardo prosperou no escritório, compramos a casa no Morumbi, as crianças cresceram em escolas caras. Eu abandonei completamente os sonhos de escrever, dedicando-me integralmente à família. Os remédios continuaram, sempre com justificativas médicas. Para a ansiedade, para dormir melhor, para manter o equilíbrio hormonal. Helena Carvalho virou uma lembrança distante, uma amizade de juventude que se perdeu no tempo. Às vezes eu pensava nela, especialmente quando olhava para Sofia, e notava trejeitos que me lembravam de alguém, mas a névoa dos medicamentos sempre embaçava qualquer insight mais profundo. Dona Helena comandava nossa casa como se fosse dela. Escolhia as escolas das crianças, a decoração da casa, nossas férias, até mesmo minha roupa para eventos sociais. Eduardo nunca a contrariava. Mamãe tem experiência, amor. É melhor deixarmos ela cuidar desses detalhes. Eu era a esposa perfeita, a mãe dedicada, a professora querida pelos alunos. Por fora, nossa família era um exemplo de harmonia. Por dentro, eu vivia numa névoa constante, sempre cansada, sempre confusa,
sempre dependente dos outros para tomar decisões. Até 3 dias atrás, quando Dona Helena morreu subitamente de um infarto e eu finalmente comecei a despertar do sonho envenenado que havia sido minha vida pelos últimos 18 anos. O funeral de Dona Helena foi no cemitério São Paulo, uma cerimônia pomposa que reuniu metade da elite jurídica paulistana. Eduardo chorava como uma criança, segurando minha mão com força excessiva. Ela era tudo para mim, Mari. Não sei como vou viver sem mamãe. Suas lágrimas pareciam genuínas, mas havia algo nos seus olhos que não conseguia decifrar. Sofia estava inconsolável. Vó Helena me ensinava tanta coisa, mãe. Dizia que eu era especial, que tinha um futuro brilhante. Lucas, mais reservado, apenas segurava a mão da irmã. Aos 17 anos, ele já demonstrava a frieza do pai para situações emocionais. No dia seguinte, Eduardo anunciou que precisávamos limpar a casa da sogra rapidamente. Vou colocar à venda ainda esta semana. O mercado imobiliário está bom e precisamos resolver a papelada da herança. Havia uma urgência estranha em sua voz, como se quisesse se livrar de alguma coisa o quanto antes. A mansão nos Jardins estava exatamente como Dona Helena deixou. Móveis antigos de jacarandá, cristais de Murano, prataria herdada de gerações. Começamos pela sala, depois os quartos. Eduardo se encarregou do escritório, trancando a porta e pedindo para não ser interrompido. São documentos importantes, amor. Questões legais que você não entenderia. Foi no segundo dia de limpeza que resolvi subir ao sótão. Eduardo havia saído para resolver questões no cartório e eu estava sozinha na casa silenciosa. As escadas de madeira rangiam sob meus pés enquanto subia, carregando uma lanterna, porque a luz elétrica lá em cima estava queimada. O sótão cheirava a mofo e memórias guardadas. Caixas de papelão empilhadas, móveis cobertos com lençóis brancos, baús antigos com dobradiças enferrujadas. Estava procurando álbuns de fotos da família quando tropecei numa caixa pequena, escondida atrás de um guarda-roupa. Dentro dela, encontrei cartas. Muitas cartas, amareladas pelo tempo, todas com a mesma caligrafia feminina delicada. O nome no remetente me fez o coração parar. Helena Carvalho. A primeira carta estava datada de abril de 2005. Meu querido Eduardo, começava. Não aguento mais esta situação. Preciso falar com Mariana, contar a verdade sobre nós. Minhas mãos tremiam enquanto lia. Era impossível. Eduardo e Helena? Meu marido e minha melhor amiga? Continuei lendo, sentindo náuseas subindo pela garganta. As cartas relatavam um caso que havia começado ainda na faculdade, antes mesmo de Eduardo me pedir em namoro. Eles se encontravam secretamente enquanto eu acreditava estar vivendo meu primeiro grande amor. Você prometeu que se separaria dela depois que nascesse seu primeiro filho, dizia uma carta de 2006. Lucas já tem 2 anos, Eduardo. Quando vai cumprir sua palavra? Meu filho não era fruto de um casamento feliz. Era apenas um meio para Eduardo ganhar tempo, manter as aparências, herdar o dinheiro da mãe. Eu havia sido usada como matriz reprodutora, uma incubadora conveniente para garantir a linhagem dos santos. Mas foi a carta seguinte que fez meu mundo desabar completamente. Não posso mais esconder esta gravidez, Eduardo. Em 2 meses não conseguirei mais disfarçar. Sua mãe está certa. Mariana nunca pode descobrir. Mas eu quero ficar com nossa filha. Quero criá-la, mesmo que em segredo. Nossa filha. Nossa filha. Sofia não era minha filha biológica. Era filha de Eduardo com Helena. Minha melhor amiga havia engravidado do meu marido e desaparecido para ter a criança longe dos meus olhos. Procurei freneticamente por mais cartas, derrubando tudo no chão do sótão. Precisava entender o que havia acontecido. Como Sofia chegou até nós? Onde estava Helena? A resposta veio numa série de cartas escritas em letra trêmula, claramente sob estresse emocional. Sua mãe me procurou, Eduardo. Ofereceu dinheiro para eu entregar a criança e desaparecer para sempre. Disse que Mariana havia perdido o bebê e ficaria feliz em adotar nossa filha sem saber a verdade. Mas eu não consigo abandonar minha criança assim. Ela ameaçou me denunciar à polícia como sequestradora se eu não entregasse Sofia voluntariamente. Disse que inventaria uma história sobre
Eu ter roubado a criança do hospital. Tenho medo, Eduardo. Sua mãe é poderosa demais. Por que você não me defende? Por que deixa sua mãe fazer isso comigo? Eu te amo há 6 anos, carreguei sua filha por 9 meses e agora vocês querem me expulsar da vida dela como se eu fosse um estorvo? As últimas cartas eram desesperadas, escritas em intervalos de poucos dias. Vou contar tudo para Mariana. Ela merece saber que a filha que está criando é minha. Merece saber que tipo de homem é você. Sua mãe veio aqui hoje. Disse que se eu abrir a boca, Sofia será tirada de mim de qualquer jeito. Mas Mariana também perderá a filha que tanto ama. Disse que posso visitá-la às vezes, desde que finija ser apenas uma antiga amiga da família. Eduardo, estou com medo. Sua mãe não está blefando. Vi nos olhos dela uma frieza que me arrepia. O que ela é capaz de fazer para proteger os segredos da família? A última carta estava datada de 15 de setembro de 2008. Se algum dia alguém encontrar estas cartas, saiba que nunca abandonei minha filha voluntariamente. Se alguma coisa me acontecer, cuidem da Sofia. Ela tem uma conta poupança no Banco do Brasil, Agência Jardins, em nome de Sofia Carvalho Santos. Os documentos estão com o advogado Dr. Roberto Mendes. Eduardo sabe de tudo. Sentei no chão empoeirado do sótão, cercada por cartas espalhadas, e chorei como nunca havia chorado na vida. 18 anos de casamento baseados numa mentira. 18 anos criando a filha da mulher que eu pensava ter abandonado nossa amizade. 18 anos sendo medicada para não questionar, não perceber, não despertar. Helena não havia me abandonado. Helena não havia desaparecido por vontade própria. Helena havia sido silenciada. E onde estava ela agora? Por que as cartas haviam parado em 2008? O que Dona Helena havia feito com minha melhor amiga? Vasculhei todas as caixas do sótão, procurando mais pistas. Encontrei documentos médicos falsos assinados pelo Dr. Silveira, comprovantes de internação psiquiátrica em nome de Helena Carvalho. E até mesmo uma certidão de óbito datada de 20 de setembro de 2008. Helena Carvalho havia morrido oficialmente de complicações pós-parto, em decorrência de surto psicótico. Mas as cartas provavam que ela estava lúcida, aterrorizada, mas lúcida, até poucos dias antes da data registrada de sua morte. Dona Helena havia assassinado minha melhor amiga, e Eduardo havia permitido. Guardei todas as cartas numa sacola plástica, junto com os documentos falsificados. Minha cabeça latejava, mas pela primeira vez em anos, eu me sentia completamente desperta. A névoa dos medicamentos estava se dissipando, substituída por uma clareza fria e cortante. Desci do sótão exatamente quando ouvi a chave na porta da frente. Eduardo havia voltado do cartório, assobiando uma música alegre. "Mari, onde você está, amor?" "Aqui em cima!" gritei, forçando um tom normal na voz. "Já estou descendo!" Escondi a sacola com as cartas debaixo da cama do quarto de hóspedes e desci as escadas com o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. "Como foi no cartório?" perguntei, estudando seu rosto. "Tudo certo. A herança vai ser liberada em alguns dias. Mamãe deixou tudo muito bem organizado." Ele me beijou na testa, o mesmo beijo carinhoso de sempre. "Que bom que você estava arrumando aqui em cima. Encontrou alguma coisa interessante?" "Só algumas fotos antigas", menti. "Nada demais." Eduardo sorriu, aquele sorriso charmoso que me conquistara na faculdade. "Vou tomar um banho. Depois podemos jantar fora, o que acha? Podemos comemorar o fim de uma era." Enquanto ouvia o barulho do chuveiro no banheiro, subi correndo para buscar as cartas. Precisava sair daquela casa. Precisava de tempo para processar tudo o que havia descoberto. Mas mais do que isso, precisava proteger Sofia. Porque se Dona Helena havia sido capaz de assassinar Helena Carvalho para guardar segredos, o que mais ela seria capaz de fazer? E agora que estava morta, quem garantia que Eduardo não faria qualquer coisa para manter a verdade enterrada? Pela primeira vez em 18 anos, tive medo do meu próprio marido. Naquela noite, fingi uma terrível dor de cabeça para evitar sair para jantar. Eduardo ficou preocupado, ofereceu remédios, chás, tudo que eu rejeitei pela primeira vez em anos. "Acho que é só cansaço da limpeza, o amor. Vou dormir cedo hoje."
Esperei até ter certeza de que ele estava dormindo profundamente para me levantar. Peguei as cartas e fui para o escritório da casa, onde Eduardo guardava documentos importantes. Usando a lanterna do celular, procurei qualquer coisa que pudesse confirmar o que havia descoberto. Na gaveta trancada da escrivaninha, a chave estava no mesmo molho das outras chaves. Eduardo sempre foi descuidado com detalhes. Encontrei contratos de internação de Helena em clínicas psiquiátricas, todos assinados como responsável legal por Dona Helena Santos. Como uma sogra podia ser responsável legal por uma mulher adulta sem parentesco? Havia também recibos de pagamento para o doutor Silveira, transferências bancárias mensais que começaram em 2005 e terminaram em 2008. O médico da família estava sendo pago para mentir sobre minha gravidez perdida, sobre a adoção de Sofia, sobre meu estado mental que justificava os ansiolíticos constantes. Mas a descoberta mais chocante estava numa pasta marcada como seguro de vida. Helena C. Eduardo havia feito um seguro de vida em nome de Helena Carvalho, nomeando-se como beneficiário poucos meses antes dela morrer. O valor, R$500 mil. Meu marido havia lucrado com o assassinato da mãe da nossa filha. Fotografei todos os documentos com o celular, salvei as fotos na nuvem e voltei para a cama antes do amanhecer. Eduardo dormia tranquilamente, roncando baixinho como sempre. Quantas noites eu havia dormido ao lado de um assassino sem saber? No dia seguinte, levei as crianças para a escola normalmente. Mas ao invés de ir trabalhar, dirigi-me até o centro de São Paulo. Precisava encontrar o Dr. Roberto Mendes, o advogado mencionado na última carta de Helena. O escritório ficava num prédio antigo na rua São Bento. Dr. Roberto era um homem de 60 e poucos anos, cabelos completamente brancos, óculos de grau grosso. Quando mencionei o nome de Helena Carvalho, ele ficou tenso. A senhora é parente dela? Era minha melhor amiga? E estou criando sua filha há 15 anos sem saber a verdade. Mostrei as cartas, contei toda a história. Dr. Roberto ouviu em silêncio, ocasionalmente balançando a cabeça com tristeza. Helena me procurou em 2008, desesperada. Disse que poderosas pessoas estavam tentando silenciá-la e que precisava deixar tudo documentado, caso alguma coisa acontecesse com ela. Ele abriu um cofre antigo e retirou um envelope lacrado. Ela me deixou isto para ser aberto apenas se algo suspeito acontecesse a ela ou se a filha completasse 18 anos. Dentro do envelope, havia uma confissão detalhada de Helena sobre todo o esquema, incluindo datas, nomes, valores pagos em suborno. Ela havia descoberto que não era a primeira mulher que Dona Helena havia eliminado para proteger os segredos da família. Havia outras mortes suspeitas ao longo dos anos, sempre mulheres que representavam ameaças ao status quo dos Santos. Há mais, disse Dr. Roberto, entregando-me outro documento. Helena abriu uma conta poupança para Sofia em 2005, depositando todos os meses um valor equivalente ao que recebia de Eduardo, em pensão alimentícia não oficial, com os juros e correção monetária. Hoje a conta tem aproximadamente R$150 mil. Mais do que isso, Helena havia descoberto que Dona Helena desviava dinheiro de instituições de caridade que presidia, usando contas em nome de pessoas mortas. Uma dessas contas estava em nome de Sofia Carvalho Santos, com mais de R$1 milhão acumulados ao longo dos anos. Sua amiga era muito inteligente, Dona Mariana. Ela sabia que poderia não sobreviver para criar a filha, então garantiu que a menina tivesse independência financeira quando descobrisse a verdade. Doutor, Roberto me explicou que legalmente eu poderia requisitar a custódia total de Sofia, já que havia documentos comprovando que Eduardo e Dona Helena haviam forjado a adoção através de documentos falsos. Mais ainda, com as evidências de assassinato, Eduardo perderia não apenas a custódia da filha, mas também toda a herança da mãe. O que Helena mais queria era que Sofia conhecesse a verdade sobre sua origem quando estivesse preparada para isso, e que quem a criou com amor, você, fosse protegida legalmente. Saí do escritório do advogado com documentos que poderiam destruir completamente a vida de Eduardo. Pela primeira vez em 18 anos, eu tinha poder.
Poder real, legal, incontestável. Mas primeiro, precisava contar a verdade para Sofia. Naquela tarde, busquei minha filha na escola. Ela estava terminando 17 anos, uma moça linda e inteligente, sonhando em cursar jornalismo na USP. Fomos para um café na Vila Madalena, o mesmo bairro onde eu havia morado com Helena na faculdade. Sofia, preciso conversar com você sobre algo muito importante. Sobre sua origem. Ela me olhou com curiosidade. Mãe, você está estranha desde que a avó Helena morreu? Aconteceu alguma coisa? Respirei fundo e comecei a contar toda a verdade. Mostrei as cartas, expliquei sobre Helena Carvalho, revelei que ela não era minha filha biológica, mas que isso não mudava absolutamente nada do amor que eu sentia por ela. Sofia chorou, ficou confusa, fez 1000 perguntas, mas sua reação me surpreendeu. Mãe, eu sempre soube que havia algo estranho. Vó Helena às vezes falava coisas sobre minha herança especial, sobre meu destino diferente. E o papai, ele sempre me tratou de um jeito meio forçado, sabe? Como se estivesse representando um papel. Contei sobre o dinheiro que Helena havia deixado para ela, sobre a possibilidade de processar Eduardo criminalmente, sobre todas as opções que tínhamos pela frente. O que você quer fazer, mãe? Quero que seu pai pague pelo que fez. Quero que a memória da sua mãe biológica seja honrada. E quero que você tenha escolha sobre seu futuro. Sofia segurou minha mão com força. Você é minha mãe de verdade, independente de biologia. Vamos fazer isso juntas. Naquela noite, começamos a planejar nossa vingança. Não uma vingança cruel, mas justiça. Helena Carvalho havia sido silenciada, mas sua filha e eu faríamos sua voz ser ouvida pelo mundo inteiro. Esperei Eduardo chegar do trabalho numa quinta-feira normal. As crianças estavam na escola, a empregada havia saído mais cedo e a casa estava em silêncio absoluto. Preparei a sala de estar como um tribunal. As cartas organizadas cronologicamente sobre a mesa de centro, os documentos médicos falsificados ao lado, as transferências bancárias para Dr. Silveira em destaque. Quando ouvi a chave na porta, senti meu coração acelerar, mas não de medo, de determinação. Mari, onde você está? Na sala, amor. Preciso mostrar uma coisa para você. Eduardo entrou assoviando, afrouxando a gravata. Parou no meio da sala, quando viu os papéis espalhados. O que é isso tudo? Sente-se, Eduardo. Vamos conversar sobre Helena Carvalho. A cor sumiu do rosto dele instantaneamente. Suas pernas vacilaram, e ele se apoiou no encosto do sofá. Eu não sei do que você está falando. Não minta para mim. Não depois de 18 anos de mentiras. Peguei a primeira carta e comecei a ler em voz alta. Meu querido Eduardo, não aguento mais esta situação. Preciso falar com Mariana, contar a verdade sobre nós. Eduardo desabou no sofá, o rosto nas mãos. Mari, eu posso explicar? Pode. Então me explique como minha melhor amiga morreu 5 dias depois de ameaçar contar a verdade sobre vocês. Me explique como você lucrou R$ 500.000 com um seguro de vida em nome dela. Me explique como conseguiu forjar documentos médicos para justificar meu estado mental durante todos esses anos. Ele tentou se levantar, mas eu o interrompi. Senta! Senta e me olha nos olhos. Eduardo obedeceu como uma criança assustada. Nunca havia me visto gritar daquele jeito. Sofia é minha filha, ele sussurrou. Era minha obrigação protegê-la. Proteger? Você chamou de proteção assassinar a mãe dela? Você acha que roubar uma criança da mãe biológica é proteção? Você não entende como as coisas funcionam, Mari. Mamãe sabia que Helena nunca seria uma boa mãe. Ela era instável, emocionalmente desequilibrada. Sofia teve uma vida muito melhor conosco. Helena era instável porque vocês a internaram à força em clínicas psiquiátricas. Ela estava lúcida e apavorada, Eduardo. E sua mãe matou ela para manter o segredo. Eduardo ficou em silêncio por longos minutos, processando que eu sabia de tudo. Foi um acidente, disse finalmente. Mamãe apenas queria conversar com Helena, convencê-la a não contar nada. Helena ficou alterada, gritou, ameaçou chamar a polícia. Teve um surto, atacou mamãe fisicamente. Na luta, ela bateu a cabeça na quina da mesa. Foi legítima defesa. E o que você fez?
Ajudei a resolver a situação. Não podíamos deixar um escândalo destruir nossa família. Você e as crianças não mereciam passar por isso. Você ajudou sua mãe a esconder um assassinato. Para proteger você. Para proteger sua herança, Eduardo. Para proteger sua reputação. Para proteger sua carreira brilhante construída sobre sangue. Mostrei os documentos bancários, os pagamentos ao Dr. Silveira, as transferências suspeitas. E me drogaram por anos para eu não descobrir nada. Eduardo começou a chorar. Eram apenas ansiolíticos, Mari. Para seu bem-estar. Você ficava muito nervosa, muito questionadora. Mamãe só queria que você fosse feliz. Vocês me transformaram em uma boneca. Em uma mulher dependente, dócil, incapaz de pensar por conta própria. Destruíram minha capacidade de ser mãe, esposa e mulher de verdade. Mas você foi feliz. Fomos uma família feliz por todos esses anos. Eu fui feliz numa mentira. Levantei-me e caminhei até a janela, olhando para o jardim onde Sofia e Lucas haviam brincado durante tantos anos. Sabe o que mais me dói, Eduardo? É que eu realmente amei você. Amei a família que acreditava que tínhamos construído juntos. Abri mão dos meus sonhos, da minha carreira, da minha identidade para ser sua esposa e mãe dos seus filhos. E tudo não passava de uma encenação para esconder um crime. Mari, por favor, podemos conversar e encontrar uma solução? A solução já foi encontrada. Peguei os documentos que Dr. Roberto havia me entregado. Helena deixou evidências de tudo que sua mãe fez. Não só com ela, mas com outras mulheres ao longo dos anos. Sua família tem um histórico de eliminar pessoas que representam ameaças. Eduardo ficou pálido. Além disso, Sofia tem direito legal a toda a herança que Helena deixou para ela. Mais de R$1 milhão que sua mãe desviou ao longo dos anos. E eu tenho custódia legal total dela, já que a adoção foi baseada em documentos falsificados. Você não pode fazer isso comigo, Mari. Sou pai dela há 17 anos. Você é pai de Lucas, Sofia. Sofia é filha da mulher que você ajudou sua mãe a assassinar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O que você quer de mim? Ele perguntou finalmente. Quero que você confesse tudo à polícia. Quero que assuma a responsabilidade pelos crimes que cometeu. E quero que deixe Sofia e eu reconstruirmos nossas vidas longe de você. E se eu me recusar? Sorri pela primeira vez em dias. Um sorriso frio, calculado, que Eduardo nunca havia visto antes. Então vou tornar tudo público. Vou escrever um livro contando toda a história. Vou dar entrevistas, participar de programas de TV, contar para o mundo inteiro como o respeitado advogado Eduardo Santos construiu sua carreira sobre o assassinato de uma mulher inocente. Vai ser um escândalo que vai destruir não apenas você, mas todos os clientes do seu escritório. Eduardo me olhou como se estivesse vendo uma estranha. Você mudou, Mariana. Não, Eduardo. Eu voltei a ser quem era antes de vocês me drogarem e me transformarem numa sombra. A mulher que você conheceu na faculdade, que sonhava em escrever, que questionava tudo, que não aceitava injustiças, ela estava apenas adormecida. Naquele momento, a porta da frente se abriu. Sofia havia voltado da escola mais cedo. Mãe? Pai? Por que vocês estão gritando? Eduardo olhou para a filha com desespero nos olhos. Sofia já sabia de tudo. Eu havia contado esta verdade para ela dias antes. Mas Eduardo não sabia disso. Princesa, ele começou. Sua mãe está passando por um momento difícil. Eu sei de tudo, pai. Sofia interrompeu, sua voz firme e madura. Sei sobre Helena Carvalho. Sei que ela era minha mãe biológica. Sei que você e vó Helena mataram ela. Eduardo desabou completamente. Sofia, minha filha, você precisa entender. Entender o quê? Que vocês assassinaram minha mãe verdadeira quando eu era bebê? Que mentiram para mim durante 17 anos? Que drogaram a mulher que me criou para ela não descobrir a verdade? Nós fizemos tudo isso por amor a você. Não, vocês fizeram por covardia e ganância. Sofia se aproximou da mesa e pegou uma das cartas de Helena. Sabe o que dói mais? É saber que minha mãe biológica me amava tanto que enfrentou vocês, mesmo sabendo que podia morrer por isso. Enquanto meu pai escolheu dinheiro e reputação no lugar da verdade.
Eduardo tentou se levantar para abraçar Sofia, mas ela recuou. Não me toque, nunca mais me toque. Naquele momento, a campainha tocou. Eram 2 investigadores da Polícia Civil. Dr. Eduardo Santos? Temos um mandado de busca e apreensão relacionado ao caso Helena Carvalho. O senhor pode nos acompanhar? Olhei para Eduardo, que me encarou com uma mistura de ódio e desespero. Você chamou a polícia? Eu fiz a coisa certa. Finalmente! Eduardo foi preso naquela mesma tarde. As evidências eram esmagadoras. As cartas, os documentos falsificados, os pagamentos irregulares, o seguro de vida fraudulento. Durante o interrogatório, desabou completamente e confessou não apenas o assassinato de Helena Carvalho, mas também o esquema de corrupção que sua mãe comandava há décadas. Dr. Silveira foi preso 3 dias depois. Aos 72 anos, enfrentaria a prisão por falsificação de documentos médicos, formação de quadrilha e participação em homicídio qualificado. Durante seu depoimento, revelou detalhes horríveis. Dona Helena havia de fato assassinado Helena Carvalho com uma injeção de potássio, simulando um ataque cardíaco. O médico havia falsificado o atestado de óbito em troca de R$100 mil. O escândalo tomou conta dos jornais paulistanos. Família tradicional dos Jardins envolvida em assassinato e fraude milionária. Estampou a primeira página do Estado de São Paulo. O escritório de advocacia de Eduardo foi fechado. Seus clientes abandonaram contratos, colegas negaram conhecê-lo. Lucas, meu filho de 17 anos, ficou inicialmente do lado do pai. Mamãe está destruindo nossa família por causa de ciúmes de uma mulher morta, dizia. Mas quando soube dos detalhes completos durante o julgamento, mudou completamente de opinião. Não quero mais usar o sobrenome Santos, me disse numa tarde chuvosa de maio. Posso usar seu nome de solteira? A herança de Dona Helena foi totalmente confiscada pela justiça. A mansão nos Jardins, as joias, os investimentos, tudo produto de décadas de desvios e crimes. Sofia, como vítima direta dos crimes, teve direito à reparação que incluía não apenas o dinheiro que Helena Pei havia deixado para ela, mas também uma indenização do Estado por falha do sistema de proteção à infância. Aos 17 anos, minha filha se tornou milionária, mas ela usou o dinheiro com sabedoria. Uma parte foi investida para garantir sua educação universitária, outra parte foi doada para instituições que ajudam crianças vítimas de violência doméstica, e o restante ficou guardado para quando ela realmente precisasse. O julgamento durou 8 meses. Eduardo foi condenado a 25 anos de prisão por homicídio qualificado, ocultação de cadáver, falsificação de documentos e formação de quadrilha, sem direito à progressão de pena pelos primeiros 10 anos. Durante todo esse tempo, ele tentou me contatar através de advogados, cartas, amigos em comum. Implorava perdão, prometia confessar tudo publicamente se eu o visitasse na prisão. Nunca respondi a nenhuma tentativa de comunicação. Sofia, por outro lado, foi visitá-lo uma única vez, 6 meses após a prisão. Precisava olhar nos seus olhos e dizer que te perdoo. Ela me contou depois. Não porque você merece perdão, mas porque eu preciso seguir em frente sem carregar ódio no coração. A coragem da minha filha me inspirou a tomar a decisão mais importante dos últimos 18 anos. Escrever um livro contando toda a nossa história. A carta que nunca deveria ter sido aberta foi publicado 2 anos após o julgamento de Eduardo. O livro se tornou um fenômeno editorial, ficando 17 semanas consecutivas na lista de best-sellers da revista Veja. Não era apenas uma história de crime e vingança, era um relato sobre manipulação psicológica, sobre como mulheres podem ser silenciadas e controladas, sobre a importância de questionar relacionamentos que nos diminuem. Recebi milhares de mensagens de mulheres que se identificaram com minha história, esposas que descobriram casos extramaritais, filhas que questionaram suas origens, mães que perceberam estar sendo medicadas desnecessariamente. Minha história deu voz a mulheres que viviam em relacionamentos manipulativos sem sequer perceber. Com os direitos autorais do livro e as palestras que comecei a dar pelo país, consegui independência financeira completa. Comprei uma casa menor, mas aconchegante, no bairro de Vila Madalena.
Ironicamente, a região onde havia vivido meus anos mais felizes com Helena Carvalho. Sofia ingressou em jornalismo na USP como sempre sonhou, mas mais do que isso, ela se especializou em jornalismo investigativo, focando em casos de violência contra mulheres e corrupção no sistema judiciário. Quero usar nossa história para ajudar outras pessoas, dizia sempre. Lucas, após um período de terapia familiar, reconstruiu nossa relação. Aos 19 anos, mudou legalmente seu nome para Lucas Mendes, uma homenagem ao Dr. Roberto, o advogado que nos ajudou a descobrir a verdade. Hoje estuda psicologia e quer trabalhar com vítimas de trauma familiar. Voltei a escrever depois de quase 2 décadas. Não apenas livros comerciais, mas textos acadêmicos sobre manipulação psicológica em relacionamentos. Virei palestrante requisitada, participei de documentários, criei uma fundação para ajudar mulheres que descobrem segredos familiares devastadores. No 3º aniversário da morte de Dona Helena, Sofia e eu visitamos o túmulo de Helena Carvalho. Ela havia sido enterrada como indigente num cemitério público da Zona Leste, com apenas uma cruz de madeira marcando o local. Com o dinheiro da herança, Sofia mandou construir um belo jazigo de mármore com a inscrição: Helena Carvalho, mãe corajosa, sua verdade venceu. Obrigada por me amar mesmo sem poder me criar, Sofia sussurrou, depositando flores brancas sobre a lápide. Obrigada por deixar pistas para que eu descobrisse quem realmente sou. Hoje, 5 anos depois da descoberta das cartas, tenho uma vida que nunca imaginei possível. Sou uma mulher independente, financeiramente estável, respeitada profissionalmente. Mais importante, sou uma mãe que criou filhos conscientes da importância da verdade e da justiça. Sofia se tornou uma jovem brilhante, engajada socialmente, determinada a usar sua história para transformar o mundo. Lucas encontrou sua vocação ajudando pessoas a superar traumas familiares. E eu descobri que nunca é tarde para recomeçar, quando se tem coragem de enfrentar a verdade. Eduardo continua na prisão. Soube através de conhecidos que ele desenvolveu depressão severa e passa a maior parte do tempo lendo livros de filosofia e psicologia. Algumas vezes me pergunto se ele realmente entende a gravidade do que fez ou se apenas lamenta ter sido descoberto. Não importa. Minha vida não gira mais em torno dele. Helena Carvalho não morreu em vão. Sua coragem de deixar evidências, mesmo sabendo que poderia não sobreviver para ver a justiça ser feita, salvou não apenas sua filha, mas também a mulher que a criou com amor. Se você chegou até aqui, sabendo toda a nossa história, quero que saiba. Nunca é tarde para questionar relacionamentos que nos diminuem. Nunca é tarde para investigar verdades que outros querem esconder. E nunca é tarde para reconstruir nossa vida, quando descobrimos que ela foi edificada sobre mentiras. A carta que nunca deveria ter sido aberta revelou um segredo terrível, mas também me devolveu minha identidade, minha força e minha capacidade de escolher o próprio destino. Às vezes é preciso que nossa vida desabe completamente para descobrirmos quem realmente somos por baixo dos escombros. E quando descobrimos, podemos reconstruir algo muito mais forte e verdadeiro do que qualquer mentira jamais poderia sustentar.